Christine de 1983 não só arrepiou os espectadores com seu Plymouth Fury mortal, como também lançou um elenco jovem e promissor ao estrelato do cinema de terror dos anos 80. Mas o que poucos sabiam na época era o quão trágicas muitas de suas histórias se tornariam após o término das filmagens. Do ator principal Keith Gordon, ao seu melhor amigo na tela, John Stockwell, Oz Aikman, Dom Pomo, Bobo. Finais da vida real acabaram sendo ainda mais comoventes do que o próprio filme. Kelly Preston como Roseanne. Kelly Preston, que interpretou Roseanne em Christine, nasceu em 13 de outubro de 1962 e tinha 21 anos, quando interpretou a charmosa, porém problemática colega de classe de Arnie, que namorava o valentão Repperton. Embora não fosse uma personagem central, seu papel aprofundou a história de ciúme e violência em torno do carro assombrado e amplificou o caos causado por Christine. A carreira de Preston decolou depois disso com papéis em Jerry Maguire, 1996, e Por Amor ao Jogo 1999, onde ela exibiu seu charme e versatilidade. Sua vida pessoal foi dominada por seu casamento de grande repercussão com o ator John Travolta, com quem se casou em 1991 após um relacionamento apaixonado, porém tumultuado, repleto de rumores de desavenças. O casal teve 3 filhos, mas a tragédia os atingiu quando o filho mais velho, Jet, morreu em 2009, vítima de uma convulsão. Uma perda que levou Preston a se tornar ainda mais reservada. Sua saúde tornou-se então uma preocupação primordial, enquanto lutava contra um câncer de mama por 2 anos, uma batalha que manteve em segredo até seus últimos dias, com um patrimônio líquido, estimado em US 20 milhões na época de sua morte. Preston deixou um legado cinematográfico notável. Ela faleceu em 12 de julho de 2020 aos 57 anos, deixando uma tristeza imensa em seus fãs. Harry Dean Stanton, que interpreta o detetive Rudy Jenkins em Christine, nasceu em 14 de julho de 1926 e era um ator, veterano de 57 anos quando se transformou no inspetor durão e cético, que investiga a ligação de Arnie com as mortes misteriosas. Embora sua participação em cena tenha sido breve, sua atuação criou a tensão necessária e enfatizou o perigo representado pelo carro amaldiçoado. Com uma carreira que abrangeu mais de 6 décadas, Stanton tornou-se um ícone por seus papéis em Paris, Texas, 1984 e Repo Man, 1984, onde seu estilo de atuação assombrosamente realista se destacou. A vida pessoal de Stanton, no entanto, foi solitária e complicada. Ele nunca se casou. Teve apenas relacionamentos breves e frequentemente falava em entrevistas sobre se sentir perdido. Fumante e alcoólatra por toda a vida, sua saúde declinou significativamente nos últimos anos. Embora tenha continuado a trabalhar até quase o fim, seu patrimônio líquido é estimado em 10 milhões de dólares, refletindo uma carreira estável, porém modesta. Stanton faleceu em 15 de setembro de 2017, aos 91 anos, deixando um legado como um artista singular que viveu sua arte plenamente. Robert Prosky, que interpretou Will Darnell em Christine, nasceu em 13 de dezembro de 1930 e tinha 53 anos quando interpretou o dono de oficina mecânica desonesta que se aproveitou da obsessão de Schwarzenegger por carros apenas para se tornar vítima dela. Também, sua atuação acrescentou profundidade à história, destacando a ganância e as consequências de confrontar forças sobrenaturais com 2 filmes, em 1984, e Dead Man Walking, em 1995, onde demonstrou sua versatilidade. Sua vida pessoal foi muito mais estável do que a de seus contemporâneos, com um casamento de mais de 40 anos com Ida Hove e 3 filhos. No entanto, Prosky falou sobre as dificuldades financeiras que enfrentou na juventude, tendo que trabalhar em vários empregos para sustentar sua família. Sua saúde foi prejudicada por um problema cardíaco crônico.
Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em 8 milhões de dólares. Prosky faleceu em 8 de dezembro de 2008, aos 77 anos, sendo lembrado como um ator dedicado e influente. Bruce French, que interpreta o Sr. Smith em Christine, nasceu em 4 de julho de 1945 em Rhinebeck, Iowa, e tinha 38 anos quando conseguiu um papel coadjuvante como professor na escola de Arnie, ajudando a enfatizar a tensão em torno da transição para a vida adulta do personagem principal. Embora pequeno, o papel de French traz autenticidade e reforça os temas da história. Isolamento e obsessão. Com uma carreira que abrangeu mais de 4 décadas, French é conhecido por seus papéis em Jurassic Park 3, 2001 Flat 1985 e Mr. Deeds, 2002, frequentemente interpretando figuras de autoridade ou profissionais com um estilo de atuação sofisticado. Sua vida pessoal foi relativamente estável, marcada por um longo e feliz casamento com a atriz e cantora Eileen Barnett de 1991 até sua morte. Nos últimos anos, French sofreu de Alzheimer, uma batalha silenciosa que acabou por lhe tirar a vida. Bruce French faleceu em 7 de fevereiro de 2025 aos 79 anos, deixando um legado como um ator brilhante com papéis marcantes e uma vida dedicada às artes. Robert Blossom, que interpretou George LeBay em Christine, nasceu em 25 de março de 1924 e tinha 60 anos, quando interpretou o misterioso irmão do antigo dono do carro, trazendo um aviso arrepiante sobre o passado sombrio de Christine. Embora breve, sua atuação estabeleceu o tom sinistro e lançou as bases para a tragédia de Arnie. Blossom era um rosto familiar em filmes como Esqueceram de Mim, 1990 e Fuga de Alcatraz, 1979, conhecido por seu estilo de atuação excêntrico e carismático. Sua vida pessoal era relativamente privada, com um breve casamento com Beverly Schmidt, que terminou na década de 1970, e ele permaneceu solteiro desde então. Também poeta na vida real. Blossom evitava os holofotes de Hollywood, optando por um estilo de vida simples na Califórnia. A idade acabou por afetar sua saúde, e ele apareceu com menos frequência nas telas na última década de sua vida. Seu patrimônio líquido foi estimado em US 3 milhões, refletindo seu estilo de vida frugal. Blossom faleceu em 8 de julho de 2011 aos 87 anos, deixando um legado como um artista singular que permaneceu fiel à sua paixão. John Stockwell, como Dennis Gilder. John Stockwell, que interpreta Dennis Gilder em Christine, nasceu em 25 de março de 1961 e tinha apenas 22 anos, quando interpretou o melhor amigo de Arnie, um atleta famoso que tenta salvá-lo de um terrível acidente de carro. Sua atuação proporciona equilíbrio emocional e enfatiza os temas da amizade e da impotência diante de forças sobrenaturais. Mais tarde, Stockwell dedicou-se à direção com filmes dinâmicos como Blue Crush, 2002 e Into the Blue, 2005. Sua vida pessoal foi complicada, incluindo 2 casamentos. Seu segundo casamento com Helene Henderson começou em 1988, e eles tiveram 3 filhos. Stockwell já falou sobre as pressões de conciliar carreira e família, além de evitar grandes escândalos. Sua saúde parece estável e seu patrimônio líquido é estimado em 4 milhões de dólares em 2025. John Stockwell terá 64 anos e continuará sendo um nome de destaque na indústria do entretenimento. Antes de entrar para o cinema, John Stockwell foi modelo e estudante de ciência política, mas sua paixão por filmes o levou a Hollywood. Ele atuou em diversos filmes juvenis na década de 80, como Top Gun, 1986, como copiloto de Tom Cruise em Cougar, o ajudou a obter maior reconhecimento. No entanto, em vez de continuar sua carreira de ator, Stockwell rapidamente percebeu que preferia estar atrás das câmeras do que na frente delas. Como diretor,
Ele construiu um estilo próprio, histórias jovens e impactantes associadas ao mar e à liberdade. Paixão Azul tornou-se um sucesso inesperado, atraindo o público jovem e gerando lucros enormes. Em direção ao azul. O filme, estrelado por Paul Walker e Jessica Alba, ajudou-o a ganhar reconhecimento em Hollywood como um diretor de filmes enérgicos e sedutores. Além de longas-metragens, Stockwell trabalhou na televisão e produziu documentários de viagem, capitalizando seu amor pela exploração. Ele também é apaixonado por fotografia e gastronomia, paixões que compartilha com sua esposa, Helene Henderson, chefe de cozinha renomada e proprietária do restaurante Malibu Farm. Em 2025, John Stockwell ainda dirigia ocasionalmente projetos independentes e orientava jovens cineastas. Ele é a prova de que uma estrela pode se transformar e se desvencilhar do molde de Hollywood, tornando-se um artista versátil e duradouro ao longo do tempo. Robert Darnell, que interpreta Michael Cunningham em Christine, nasceu em 26 de setembro de 1930 em Los Angeles, Califórnia. Ele tinha 53 anos quando interpretou o pai de Arnie, um homem severo, porém impotente, que testemunha a transformação aterradora do filho sob a influência de um carro assombrado. Sua atuação acrescentou profundidade emocional ao conflito familiar, contribuindo para o apelo arrepiante do filme. A carreira de Darnell abrangeu tanto o teatro quanto o cinema, com papéis em Hill Street Blues e Remington Steele. E ele foi membro de longa data do Loretto Hilton Repertory Theatre. Sua vida pessoal foi tumultuada, marcada por 2 casamentos fracassados. Casou-se com Caroline Rothmund em 1962 e teve 2 filhos, os atores Matthew R. Anderson e Luke Darnell, antes de se divorciar. Em seguida casou-se novamente com Loretta a Schumacher em 1976, mas esse casamento também terminou em divórcio. A saúde de Darnell deteriorou-se significativamente devido ao câncer, levando à sua aposentadoria no final da década de 1980. Ele faleceu em 27 de janeiro de 1991 aos 60 anos em decorrência da doença, deixando um legado de dedicação à sua carreira de ator. O papel de Michael Cunningham em Christina. Embora pequeno, é um papel importante na representação da tragédia familiar entre humanos e forças sobrenaturais. Darnell trouxe para o papel um aspecto muito comum de um pai teimoso, amoroso, mas impotente, testemunhando em silêncio a transformação de seu filho em um estranho. John Carpenter, o diretor do filme, disse certa vez que escolheu Robert Darnell porque seus olhos podem expressar dor sem uma única palavra, fora Christina. Robert Darnell também participou de muitas séries de televisão populares nas décadas de 70 e 80, frequentemente interpretando papéis de policial advogado ou figura paterna. Embora raramente tenha interpretado o papel principal, ele sempre foi apreciado por sua naturalidade e capacidade de tornar personagens secundários memoráveis. Colegas o descreviam como humilde, pontual e dedicado. O tipo de ator que qualquer produção adoraria ter. Nos bastidores, sua vida foi uma série de altos e baixos. Após 2 casamentos fracassados, Darnell viveu tranquilamente em St. Louis, onde ensinou teatro a jovens estudantes. Muitos de seus alunos lembraram mais tarde que ele sempre os incentivava a atuar com o coração, não com a técnica. Quando foi diagnosticado com câncer em meados da década de 1980, continuou atuando em peças de pequeno porte para manter o ânimo. A morte de Robert Darnell em 1991 não foi notícia de primeira página, mas representou uma grande perda para todos que trabalharam com ele. Deixou a impressão de um artista dedicado que não precisava da fama. Apenas sabia que cada papel que interpretava tocava o coração do público. Mais de 3 décadas depois, a imagem de Michael Cunningham, um pai austero, porém melancólico, ainda comove os espectadores. David Spielberg como o Sr. Casey. David Spielberg, que interpreta o Sr. Casey em Christine,
Nasceu em 7 de março de 1939 e tinha 44 anos quando interpretou o professor preocupado de Arnie, que expressou apreensão pelo aluno sob o efeito do álcool. Embora seja um papel pequeno, a atuação de Spielberg ajudou a enfatizar o crescente isolamento de Arnie e aprofundou o peso emocional da história, com uma carreira de ator que inclui participações em séries como Plantão Médico e Law Order. Spielberg é conhecido por sua capacidade de se adaptar a papéis coadjuvantes. Sua vida pessoal era estável, com um longo casamento com a produtora de cinema Barbara Gladstone e 2 filhos. No entanto, enfrentou dificuldades financeiras no início da carreira, muitas vezes aceitando papéis secundários para conseguir se sustentar. Sua saúde deteriorou-se nos últimos anos devido a uma doença cardíaca contra a qual lutou discretamente. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em 5 milhões de dólares. Ele faleceu em 1º de junho de 2016 aos 77 anos, deixando um legado notável na indústria do entretenimento. Keith Gordon, como Arnie Cunningham. Keith Gordon, que interpreta Arnie Cunningham em Christine. Nasceu em 3 de fevereiro de 1961 e tinha apenas 22 anos quando interpretou um estudante tímido que gradualmente é afetado pela influência sobrenatural do carro. Sua atuação emocionante capturou uma dolorosa transformação psicológica, tornando-se a alma do filme e um elemento fundamental para o seu sucesso. Posteriormente, Gordon dedicou-se à direção, conquistando a aclamação da crítica com obras como A Midnight Clear 1992 e Episodes of Fargo. Ele mantém sua vida pessoal privada e é casado com Rachel Griffin desde 1998. O casal não tem filhos. Gordon se manteve afastado de Hollywood e se concentrou em seu trabalho criativo. Saúde é considerada estável e seu patrimônio líquido é estimado em 3 milhões de dólares, refletindo uma carreira sólida. Em 2025, Keith Gordon completará 64 anos, mas ainda é reconhecido como uma figura multitalentosa na indústria cinematográfica. Antes de ficar famoso com Christina, Keith Gordon já chamou a atenção com seu papel coadjuvante. Em Vestida para Matar 1980 de Brian De Palma, o filme ajudou-o a afirmar a sua capacidade de se transformar em personagens complexos e introspectivos. Foi a subtileza na sua atuação que chamou a atenção do realizador John Carpenter para o papel de Arnie. Ao longo do processo de filmagem, Gordon demonstrou ser extremamente meticuloso, sempre tomando notas sobre a psicologia da personagem em cada cena, para expressar a transformação de um rapaz gentil numa pessoa obcecada pelo poder. Christina Gordon não apareceu muito nas telas. Em vez disso, encontrou sua verdadeira paixão na direção. Obras como Mãe, Noite, 1990 e 6 ou Despertando os Mortos. 2000 demonstra claramente seu estilo contemplativo e filosófico, onde as pessoas são sempre confrontadas com moralidade, memória e redenção. Fora do trabalho, Keith é uma pessoa simples, raramente participa de eventos públicos e dedica muito tempo à música, além de escrever roteiros independentes. Embora não seja mais uma estrela de primeira grandeza, Keith Gordon continua sendo uma figura respeitada entre os críticos. Muitos o consideram dois raros exemplos de alguém que amadureceu após a fama e escolheu a arte em vez dos holofotes. Em 2025, ele ainda trabalhava com grandes emissoras como HBO e FX, dirigindo episódios para Dexter Pátria e Better Call Saul, provando que seu talento vai muito além dos limites de um jovem ator que antes era obcecado por carros em Christina. Alexandra Paul, como Lee Cabot. Alexandra Paul, que interpretou Lee Cabot em Christine, nasceu em 29 de julho de 1963 e tinha apenas 20 anos quando interpretou a namorada de Schwarzenegger que se depara com o carro mortal.
Sua atuação adicionou força e emoção, destacando a tensão entre o amor e a sobrevivência. Paul mais tarde alcançou a fama em Baywatch, interpretando Stephanie Holden por várias temporadas e consolidando seu status como uma atriz talentosa. Além de atriz, ela também é uma ativista ambiental ativa, participando regularmente de campanhas de conservação oceânica. Paul é casada com Ian Murray desde 2000 e o casal optou por não ter filhos, priorizando um estilo de vida sustentável. Ela leva uma vida discreta, mantém-se saudável por meio de um estilo de vida equilibrado e possui um patrimônio líquido estimado em 4 milhões de dólares. Em 2025, Alexandra Paul completará 62 anos, continuando a inspirar através de sua arte e ativismo social. Ou Christina Alexandra. Paul rapidamente se tornou um ícone da televisão na década de 1990, com seu papel em Baywatch. Ela é amada pelo público não apenas por sua beleza natural, mas também por sua força e determinação demonstradas no papel da socorrista Stephanie Holden, uma das personagens mais queridas da série. Essa popularidade a ajudou a expandir sua atuação para muitos outros projetos, desde filmes de ação e dramas psicológicos até séries de TV de longa duração. Alexandra Paul é mais do que apenas uma atriz. Ela também é uma defensora ativa do meio ambiente e dos direitos dos animais. Ao longo dos anos, ela se envolveu em ações climáticas, protestou contra testes em animais e foi presa durante protestos pacíficos. Ela é um excelente exemplo de artista que usa sua fama para promover mudanças sociais positivas. Além disso, Paul também é triatleta profissional, tendo participado de mais de 100 competições de esportes de resistência, demonstrando uma força de vontade extraordinária. Ela mantém uma dieta vegana, vive uma vida simples na Califórnia e dedica muito tempo ao treinamento da saúde mental. Em 2025, Alexandra Paul ainda mantém sua beleza saudável e espírito entusiasmado como sempre. Ela participa de seminários ambientais, programas de saúde comunitária e é considerada um modelo de uma verdadeira estrela da vida sustentável. Sua trajetória começou como protagonista feminina de um filme de terror. Christina. Ser uma ativista social global é uma prova do poder da fé, da vontade e do caráter.